Fala, meus caros! Sejam extremamente bem-vindos à segunda aula da jornada Investidor de Verdade. Falem para mim se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem nesta quarta-feira maravilhosa. Uma boa noite para cada um de vocês. Sejam extremamente bem-vindos ao que é a aula mais prática da jornada EDV. Já se acomodem, porque hoje nós vamos descer a lenha selecionando as melhores ações da Bolsa. Uma boa noite, Dona Lúcia, José, Uziel, Globo Retífica, Diogo Cristina. Se acomodem, sejam bem-vindos, porque olha só, como já estão me ouvindo perfeitamente, como descreveu a Sandra, vocês já sabem como nós vamos começar aqui, né? Vou até chegar essa cadeira pro lado, pra gente ter uma conversa aqui olho no olho. Pode focar em mim, Billy, porque é o seguinte, o que nós vamos fazer hoje é simples e direto. Ontem a gente já se conheceu, você já entendeu como funciona a metodologia, contei até um pedacinho ali da minha história, você já entendeu tudo que está por trás das premissas, já entendeu o que é o RSTA, já viu como dar os 2 passos na prática, e hoje o compromisso ele é direto. Uma vez que vocês já entenderam a base, o nosso compromisso de hoje é: você vai sair desta aula sabendo quais são as 20 melhores ações da Bolsa Brasileira, baseado em evidência e em um método que você não vai ver em absolutamente nenhum outro lugar, porque foi desenvolvido por nós da Investidor de Verdade, juntamente com o nosso centro de pesquisas, contando, inclusive, sendo encabeçado por 2 professores doutores da área e apresentado aqui de maneira gratuita e exclusiva para vocês que estão presentes ao vivo. E mais do que isso, eu vou te entregar a planilha para você replicar exatamente o passo a passo que a gente fizer aqui e você poder chegar também por conta própria, tendo autonomia nas 20 melhores ações aí na sua casa, absolutamente qualquer momento. Simples assim. Essa aula vai ser aqui no computador, eu só vou dar uma explicação sobre o que nós vamos fazer, sento aqui e aí a gente desce a lenha selecionando as 20 melhores ações, e é por isso que hoje é a aula mais prática de todas. A gente vai fazer ali no Excel. Você que nunca viu Excel na vida, pode ficar extremamente tranquilo, que é extremamente simples, eu vou fazer cada passo a passo junto com você, pegando na sua mão para a gente avançar juntos. Fechado? E para fazer isso, eu vou fazer uma rápida recapitulação de tudo que nós vimos ontem. Se você perdeu alguma coisa, se você saiu antes da hora, ou se você já esqueceu de algo que nós citamos ontem, eu vou fazer uma recapitulação express para você estar situado e poder conseguir absorver tudo da aula de hoje. Inclusive, se você não viu a aula de ontem, assista, tá? A gente vai deixar ela mais alguns dias aí no ar, mas com o que eu vou resumir aqui para você, você consegue acompanhar a aula de hoje aqui também tranquilamente. Por quê? Porque ontem, no nosso primeiro encontro, nós tivemos como o primeiro tópico o como investir da maneira correta, ou seja, o que você precisa saber para ter clareza e não ser mais enganado nos investimentos. E para isso nós vimos o RSTA, que mandei aí no chat, se vocês lembram o que significa a sigla. R de resultado, nós identificamos que aqueles investimentos que têm a maior rentabilidade média, ou seja, geram maior resultado, são investimentos em renda variável, e a gente fala especificamente de ações. O que torna esses investimentos extremamente seguros são 2 fatores. Você, primeiro, não investir somente para o curto prazo, você levar esses investimentos por um tempo um pouco maior. E segundo, você ter clareza de como esses investimentos funcionam para, se tiver alguma variação, você não sair vendendo desesperado. E isso faz com que esse investimento se torne extremamente seguro. Terceiro e ponto também muito importante é o T de tempo. Nós identificamos através do estudo do Boyce e Will Boyce, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que quanto menos tempo você desprende corriqueiramente nos seus investimentos, mais resultado você tem. De maneira contraintuitiva, o que você vai precisar fazer é montar a sua carteira, que é essa primeira etapa que você vai se dedicar um tempo para estudar, para entender e escolher os seus investimentos, e depois você vai gastar menos de 20 minutos por mês. Inclusive, a gente fez um teste aqui ao vivo e os alunos mandaram aí os seus machadinhos e explicando que eles gastam também 15, 20, 25, no máximo vai gastar meia hora por mês para fazer o seu investimento, fechar a corretora e a partir disso ir utilizar o seu tempo com as coisas que realmente importam, para estar com a sua família, cuidar da sua saúde e assim por diante. E por último, e não menos importante, que é o fator causador das polêmicas em que eu me envolvo, é o critério da autonomia. É a premissa de autonomia que, baseado em um estudo da Universidade de Negócios de Harvard, o The Motion of Money, mostra que a maior parte dos investidores de sucesso, que tem uma boa rentabilidade,
fazem isso com uma ausência de fundos, ou seja, investem por conta própria em ativos que são bons para você e para absolutamente mais ninguém, fugindo daqueles investimentos que banco e corretora te oferecem, que na maior parte das vezes é uma grande furada com taxas extremamente altas e que serve como instrumento para transferir o dinheiro seu para o banco ou corretora. Feito isso, você já tem a base, não vai ser mais enganado. Eu lembro do amigo acho que é a Ângela que mandou ontem, né? Um amigo que empurrou previdência para ela. Se você tiver esse amigo, você não vai conseguir, não vai cair mais nesse papo. E aí, com isso, a gente pôde partir para onde investir. E aqui foi interessante porque primeiro a gente esclareceu o que é renda fixa e renda variável, que basicamente são os únicos dois modos de investimentos, não tem nada que fuja desses dois modos. Você entendeu que renda fixa é quando você empresta dinheiro e recebe com juros, renda variável é se tornar sócio de algo. Assim como você entendeu que a taxa Selic dita a rentabilidade da renda fixa, já na renda variável o que dita são bons ativos e o momento. E entendendo isso, nós conseguimos enxergar que aquele investidor de primeiro nível, que só olha o que está claro aos olhos, está indo todo para a renda fixa porque no momento a taxa Selic está alta. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que se crie as maiores oportunidades aqui na renda variável. E sempre que isso aconteceu, gerou grandes oportunidades. E quem veio para cá contra a manada ganhou muito dinheiro, teve uma alta rentabilidade, levando esses bons investimentos ao longo do tempo. E é exatamente o momento que nós temos hoje com o menor preço sobre lucro da Bolsa Brasileira dos últimos 10 anos nesse período recente. Ou seja, você vai investir em tudo, você vai ter uma carteira, inclusive vai ter uma renda fixa na carteira, mas aquilo que vai crescer o seu patrimônio e que está no melhor momento é de fato a parte de renda variável. Feito isso, nós fomos para o último ponto, que eu utilizei o mapa para me auxiliar e a gente não estender mais do que 2 horas na aula de ontem, que foram os 2 passos práticos de você abrir conta na corretora e calcular / montar a sua reserva de emergência. A gente dividiu em 3 passos, porque aqui você calcula a reserva e faz o primeiro investimento. Mas você pode considerar ali 2 ou 3 passos. De qualquer forma, são os primeiros passos que você precisa dar e mais importantes dos investimentos. Para fechar com chave de ouro, eu contei aqui a história do ex-gerente, dando uma importância ao fato de que não importa o que você sabe, importa o que você faz com o que você sabe. Não adianta nada você ver tudo isso, você entender o RSTA, você saber que nesses momentos renda variável acaba sendo muito bom, você entender exatamente quais são os primeiros passos para investir, se você olha para tudo isso e fala, vou deixar para depois, vou deixar para 2026, vou deixar para depois, já passou o carnaval, você vai falar, vou deixar para depois da Páscoa, vou deixar para o final do ano, vou deixar para quando as coisas acalmarem, vou deixar para quando eu tiver mais tempo. Enquanto isso, pessoas que sabem menos que você, que estudaram menos que você, mas simplesmente colocar isso em prática, vai ter uma vida mais confortável e mais tranquila, sendo contribuído essa vida com os investimentos juntamente com o trabalho duro. Simples assim. Esses foram todos os pontos que nós vimos ontem e que servem como base para a gente ir para a aula de hoje. Por quê? Porque agora já começa algo novo, tá? E antes de ir para esse algo novo, deixa eu aproveitar, eu nem olhei o chat ainda, tá? Ó, olhei e já tem exatamente o que eu esperava. O Marcelo mandou. Não encontrei o material de ontem, então vem para cá rapidamente. Por quê? Nós estamos na 29ª edição da jornada. Então, tem algumas perguntas que eu já sei que estarão presentes, né? Já estou fazendo isso daqui há um bom tempo, eu já conheço vocês. Quem está aqui presente é porque se identificou comigo, é porque eu já sei quem é, como funciona, então fica tranquilo, porque eu já até prevejo alguma dúvida de vocês. Basicamente, sempre vai ter dois tipos de mensagens aqui que eu entendo perfeitamente, tá? Fica tranquilo. O primeiro é, qual a senha do material da aula de ontem? Se você não tem a senha da aula de ontem, é porque você não viu a aula de ontem ainda até o final. E tá tudo bem, talvez você teve que dormir antes, você pôs o filho para dormir, não tem problema, tá? Eu entendo você. A única coisa que eu te digo é, a gente vai deixar a aula de ontem mais alguns dias no ar. Então fica tranquilo ou tranquila, pega depois para assistir a aula de ontem e lá você pegue a senha para absorver todo o material. Não faz sentido você ficar pedindo a senha aqui para os outros, sendo que você nem assistiu a aula, porque você vai ter um material em mãos que você não vai saber utilizar uma vez que você não viu. Perfeito? Então, senha da aula de ontem está na aula de ontem, assiste depois até o final, com calma, a gente vai deixar mais alguns dias, aí você consegue pegar e utilizar bem o material. Segundo ponto é, não recebi o material. O material foi enviado para absolutamente todos os grupos amanhã, logo após a... Ontem, logo após a aula.
O que isso significa? Se você estava em algum dos grupos que eu estou avisando desde o bendito do primeiro dia para você estar presente, se você ainda não está, vai na descrição que tem o link dele aqui, você recebeu, porque todos os grupos receberam normalmente. Caso você não esteja em algum desses grupos, está tudo bem também, tá? Eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero esconder o material de ninguém. Não, fica tranquilo. Quando terminar a jornada, eu vou disponibilizar um local onde vai ter esses materiais. Perfeito? Com a senha, óbvio. Então assista a aula para você pegar a senha, por exemplo, do material de hoje. Mas se você perdeu algum material durante a jornada, fica tranquilo, eu não quero te prejudicar. Ao final da jornada, eu vou te disponibilizar um local onde temporariamente você vai conseguir pegar todos esses materiais que você tenha perdido. Perfeito? Simples assim. Mas se você não estava no grupo e não recebeu por lá, infelizmente você vai ter que esperar o final da jornada para pegar esses materiais, está tudo bem, porque, enfim, logo após na quinta-feira a gente já vai disponibilizar isso. O terceiro e último ponto é se você recebeu o material, mas não conseguiu abrir. E aí, você só precisa de um pré-requisito, porque é um material em PDF. Você só precisa de um leitor de PDF. É só isso. Seja no celular, seja no computador, tendo algum programa que leia o PDF, você coloque a senha, você vai ter acesso a tudo e ser feliz. De novo, não consegui ler o PDF, estou desesperado. Fica calma, salva o arquivo, depois a gente vai disponibilizar essa página onde você vai conseguir acessar de novo. Até lá você pede ajuda para alguém, instala esse leitor de PDF e acessa tudo. A minha intenção é você conseguir ter acesso a tudo, não é te bloquear de nada. A senha e a limitação da entrega desse material é só para privilegiar quem está presente aqui, obviamente, porque é um material que poderia ser pago e a gente entrega de graça, então o mínimo a gente cobra aqui é o comprometimento de quem está presente. Fechado? Esclarecidas as dúvidas, agora vem comigo. Sem olhar o chat, eu já sabia que tinha alguma dessa, então, quando eu olhei, eu só comprovei aquilo que eu esperava. Porque olha só, por que eu falei que tudo isso que a gente viu até agora serve como base para a gente seguir? Porque existe uma sequência de aprendizagem e que, de novo, isso aqui é algo que vocês não vão ver em outro lugar também, porque foi criado por mim, isso aqui faz parte da metodologia Investidor de Verdade, que é o seguinte: assim como nós temos uma progressão para aprender, por exemplo, matemática, quando você vai aprender matemática, você aprende o que são números inteiros, aí depois você aprende soma, multiplicação, divisão, depois vai para limite, derivada, se você fosse aprofundar, integral e assim por diante. Ou seja, tem uma progressão no aprendizado e cada etapa serve como base para a etapa seguinte. Em investimentos não é diferente. E essa progressão, como eu acredito que seja a melhor forma, eu a dividi entre o que eu chamo das 4 camadas do investidor de verdade. Sendo 3, de fato, de aprendizagem. E eu vou descrever elas aqui para vocês, porque isso daqui vai ser como a gente vai ditar o avanço durante a jornada, já partindo do que a gente aprendeu ontem. Por quê? Porque esta primeira camada, ela é fora da metodologia, é o que eu chamo da camada da manada. O que significa isso daqui? A característica de quem está nessa camada da manada nos investimentos, sem denegrir utilizando como manada associação com algum animal, não, é simplesmente o comportamento de fazer aquilo que todo mundo faz, que é investir somente em fundo, em CDB, em previdência, aceitar as sugestões de investimentos dos bancos e corretoras e ficar sempre nesse looping de entregar dinheiro para essas instituições. Isso faz você estar aqui na camada da manada e tá tudo bem, porque é onde todo mundo começa, é de onde eu parti também. O primeiro passo que você dá, que é saindo da camada da manada para ir para a camada da segurança, ele requer 2 pré-requisitos. O primeiro deles é você ter clareza, ou seja, você entender o RSTA, porque a partir disso você não é mais enganado. E o segundo ponto é você abrir conta na corretora e já calcular a sua reserva de emergência. Ou seja, esse primeiro passo que nós demos ontem é exatamente esse avanço da camada. Então vocês que estão aqui, tchau manada, meus amigos. Não tem mais ninguém da manada aqui. Você já saiu desse primeiro estado, já saiu dessa inércia e a partir disso você já tem clareza para não ser mais enganado e também você já deu o seu primeiro passo abrindo conta na sua corretora, tendo ali acesso aos principais investimentos e além disso já calculando a sua reserva para começar a montá-la. Qual é o próximo passo nessa progressão de aprendizagem de investimentos? É nós irmos da camada da segurança para a camada do conforto. E aqui o pré-requisito ele é somente um, que é você aprender a selecionar os melhores investimentos. Por quê? Porque ontem você criou a base, criou a clareza e abriu conta na corretora. Opa,
já não sou enganado e já tenho acesso aos investimentos. Qual é o passo seguinte? Agora que eu tenho acesso a tudo e não vou ser mais enganado, eu quero saber quais são os melhores para eu de fato investir neles. E qual é o terceiro e último passo? Que é exatamente o que a gente vai ver na aula de amanhã. Por quê? Porque isso daqui nós já vamos fazer hoje, onde eu vou te mostrar a lógica e como, na prática, investir e selecionar as melhores ações. Então, hoje você já vai botar um pezinho aqui na camada do conforto. Amanhã, que é a nossa terceira e última aula, nós damos o passo para a camada da liberdade, que é onde você, ó a sequência, criei a base, não sou mais enganado, tenho conta na corretora. Aprendo a selecionar os melhores investimentos. E por último, eu junto todos os melhores investimentos que eu escolhi e componho no que a gente vai chamar de carteira de investimentos, que vai ser uma pizza com vários investimentos que vai te gerar mais resultado, tendo mais segurança e gastando menos tempo, onde todo o seu patrimônio vai estar dividido de maneira protegida e extremamente segura com alta rentabilidade. Perfeito? Por que toda essa explicação das camadas? Porque hoje é a hora da gente botar o pezinho aqui. Hoje nós vamos aprender a selecionar as melhores ações fazendo isso na prática. Perfeito? Podemos partir para selecionar as melhores ações então? Manda para mim, por favor, porque é a hora de descer a lenha. Vamos embora. Vamos começar. Vem comigo. Eu tô suando em Petrópolis, eu não sei o que tá acontecendo. Hoje tô com calor aqui na serra, é um fato diferenciado. Significa que eu tô agitado, significa que hoje eu tô elétrico. Podemos, perfeito. Então vem comigo. A Ana mandou, estou fora. Tá fora do que, Ana? De qual camada você está fora? Vem comigo, porque olha só. Deixa eu só ver se está claríssimo, perfeito, vambora. Então vem comigo, olha só. Culpa sempre dos gerentes. Não entendi muito bem essa do Carlos aí não, mas vem comigo. Essa etapa é importante que eu vou falar aqui agora, tá? Presta atenção. Esse é aquele momento que você chama o seu esposo que está fazendo um barulho lá na cozinha, mexendo nas panelas que não deve. Chama a sua esposa que está aí mexendo em alguma outra coisa, para vocês ouvirem isso aqui junto, porque é extremamente importante. Que é o seguinte. A gente vai sentar aqui agora para selecionar as melhores ações. E para isso eu preciso te explicar a lógica por trás de selecionar bons investimentos. Sejam eles ações, sejam eles investimentos no exterior, FIIs, não importa. Essa escolha, ela pode ser feita basicamente de duas formas. Essas duas formas, inclusive, elas são citadas em um estudo muito famoso. Pode botar para mim, por favor, Billy? Pode manter essa em mim mesmo? Isso daí. Esse estudo aqui, que é um estudo indiano, que fala dos fatores contextuais para a tomada de decisão dos investidores. Pode voltar para mim? Por quê? Porque nesse estudo, que virou uma referência nesse sentido, é mostrado que basicamente tem duas formas de você selecionar boas ações. No caso, pelo menos o que as pessoas acreditam. A primeira forma é se basear em notícia e variação recente do preço. O que significa isso? Uma ação valorizou, começou a valorizar e já valorizou 50%. Você olha para aquilo e fala, opa, eu não quero perder essa leva, eu não quero perder essa onda, eu não quero ficar de fora, então eu vou investir nessa ação aqui já que ela está subindo. E por notícia saiu uma notícia que está bombando a inteligência artificial e que a Nvidia tem uma influência nisso. Você fala, opa, saiu uma notícia, então eu vou investir com base nisso e aí vou botar meu dinheiro aqui, por exemplo, em Nvidia. Essa é uma maneira baseada nesses dois fatores, notícia e variação do preço. E elas implicam automaticamente em você gastar tempo. Porque você precisa ficar acompanhando o preço, precisa acompanhando o jornal, o que está saindo de notícia, tensão no Oriente Médio, o que o Trump está falando ou não está falando, e assim por diante. Porém, qual é a conclusão desse estudo que eu acabei de mostrar aqui? É que esse modo não funciona. Quem investe utilizando como base de tomada de decisão variação de preço ou notícia tem um resultado inferior à média do mercado. Você não entendeu errado. Lembra que a gente falou da premissa T, que quanto menos tempo você gasta, mais resultado você tem? Está diretamente ligado a isso. Porque quem gasta muito tempo fica
louco com notícia, olhando para tudo que acontece e achando que é relevante, que vai acertar alguma coisa por olhar o cenário global, o que o Trump falou, se está tendo guerra em tal lugar, e acaba tomando decisão que não faz sentido, que é muito mais emocional do que racional. E a mesma coisa pro outro lado, seja para medo, mas também para ganância, quando investe somente quando algo já está valorizando ou quando já saiu uma notícia sobre algo. Isso comprovadamente não funciona. Qual é o outro modo? O outro modo é olhar fatores, ou seja, critérios inerentes dessas ações. Números, critérios racionais. Então eu não quero saber do cenário, eu não quero saber o que estão falando ou quanto está o barril do petróleo. Eu quero saber se essa empresa, por exemplo, ela gera lucro, se ela tem uma dívida controlada, se ela tem uma boa margem, ou seja, eu estou olhando para critérios sólidos. Essa é uma forma. Agora, para a gente chegar nessa forma, eu vou te mostrar mais do que um estudo, mais do que simplesmente uma teoria. Eu vou te explicar na prática. Imagina que saiu essa notícia aqui, que foi exatamente a que saiu, em junho de 2024. Nvidia ultrapassa a Apple e Microsoft e vira a empresa mais valiosa do mundo. Em junho de 2024, não se falava de outra coisa a não ser de Nvidia, que é uma empresa de computação gráfica que tem, dentre os seus produtos oferecidos, sendo eles tendo influência e ajudando, auxiliando no processamento ligado à inteligência artificial, o que fez um boom, fez essa empresa crescer, que teve uma valorização incrível, passou a valer muito e só começou a se falar dela em 2024. Exatamente no momento que saiu essa notícia, lá em junho de 2024, saiu no G1, mas também saiu no Valor Invest, saiu na da XP, Infomoney, saiu na página de notícias do BTG, ou seja, em todas as grandes instituições financeiras saiu alguma notícia relativa à Nvidia, aqui por volta de junho de 2024, porque ela teve uma grande valorização, porque ultrapassou outras empresas. Se você tivesse olhado essa notícia nesse momento e investido em Nvidia, de lá até aqui, de junho de 2024 até aqui, você teria ganhado um pouquinho de dinheiro. Muito pouco, tá? Ela estava 13,30, agora está 13,70. Se você for olhar em real, o que a gente chama do BDR. Mas enfim, teve uma alta logo depois dessa notícia e depois já caiu de novo, então está quase empatado. Você não teria perdido dinheiro se baseando em notícia, investindo em junho de 2024 e levando até agora. Mas você teria ficado no 0 a 0. Você não teria nem ganhado, nem perdido dinheiro, porque você se baseou em notícia. Agora, será que antes de sair notícia, antes das pessoas estarem falando de inteligência artificial, antes de acontecer esse boom, será que 2 anos antes disso, quando nem se falava ainda direito, não estava nessa empolgação toda de inteligência artificial, tinha alguém falando de Nvidia? 2 anos antes? Volta para mim, por favor, Billy. Essa daqui foi a imersão Minha Carteira de 2022. Já dando um spoiler, do que compõe o programa completo IDV, que é a turma que a gente vai abrir e eu vou explicar melhor amanhã, uma das coisas que compõe é uma imersão onde eu abro a minha carteira pessoal e mostro os investimentos que eu tenho, mostro as porcentagens. Não devia ter falado isso aqui não, mas é um spoiler, não tem problema. Quando eu fiz isso lá em 2022, estava presente na minha carteira Nvidia, tendo ali 7% do meu patrimônio nela, no exterior. Eu tenho quase metade do patrimônio em dólar, então representava uma porcentagem, inclusive, relevante do meu patrimônio lá em 2022. Enquanto absolutamente ninguém falava disso. Sabe quanto rendeu a Nvidia desde a imersão, que eu mostrei ela e que todos os alunos viram que eu investiram, e vários investiram também nesse momento que eu mostrei, até ter saído a notícia no G1 e na Infomoney? Quanto rendeu a Nvidia de 2022 até 2024? Esses 2 anos de ato entre eu colocar na minha imersão e aparecer nos veículos de notícia. Sabe quanto ela rendeu? Bota para mim, por favor, Billy. Mais de 1000%. As pessoas que investiram em Nvidia, assim como eu, comprovadamente, mostrei para todos os alunos, provavelmente tem alguém no chat aí que estava presente nessa época. Eu, assim como quem investiu, não copiando a minha carteira na imersão, mas utilizando como base para escolher boas ações para si próprio,
teve essa parte do seu patrimônio multiplicada por 11 vezes. Quem tinha 10 mil virou 110 mil. Quem tinha 100 mil virou 1 milhão e 100. Multiplicado por 11 vezes. Somente nesse hiato de 2 anos. Nesse momento, seria aquele que eu faria o seguinte, que eu deveria vir aqui para vocês e falar, sabe por que isso aconteceu? Porque a minha visão é diferenciada. Porque eu sou um gênio visionário. E aí, é por isso que vocês têm que confiar em mim, porque eu sou muito diferenciado e eu previ, antes de todo mundo, que daria um boom na inteligência artificial e que a NVIDIA se valorizaria 11 vezes. Eu já sabia que isso ia acontecer. Esse é o momento que eu falaria isso. E é mentira. Quer que eu seja muito sincero com você? De novo, mais do que eu deveria mais uma vez. Eu não sabia nem muito bem o que a NVIDIA fazia. Você não entendeu errado, não. Quando eu investia 7% do meu patrimônio nela, lá em 2022, eu não sabia nem direito o que ela fazia. Sabia que era uma empresa de computação gráfica, fazia placa de vídeo. Acabou. Não sabia da relação dela com inteligência artificial. Eu quero que se lasque a relação de Taiwan com o presidente da Jossa de Oriente Médio, de relação... Eu não estou nem aí. Por quê? Porque eu não preciso ser, e você também não, genial e nem visionário para investir. O único fator que fez com que eu escolhesse NVIDIA lá atrás foi o que vai definir tudo que nós vamos ver na aula de hoje, que é estatística baseada em evidência. Existem alguns fatores, alguns fundamentos de uma ação que eles são comuns entre ações que se valorizam. Quando você sabe quais são esses fatores, você simplesmente escolhe as ações baseado nisso. Não em um cenário, não em como está a macroeconomia, não no que falou o presidente, não. Simplesmente baseado em evidência. Quer um exemplo? A gente fez um estudo olhando para IPO. IPO, essa sigla, né, IPO, significa Initial Public Offer, que nada mais é do que quanto tempo a empresa tem de listagem na bolsa. Ou seja, há quantos anos uma ação existe. E a gente percebeu o seguinte, olhando para a média prospectiva, ou seja, olhando para a média à frente de quando a gente olha um fundamento, a gente percebeu isso daqui. Pode colocar, Billy. Aí embaixo está ótimo. E se puder aumentar para mim, por favor? A gente percebeu que empresas que tinham, como vocês veem aí na primeira coluna, menos de 10 anos de bolsa, tinham uma média de rentabilidade prospectiva, ou seja, uma média à frente, de 9,48%. Enquanto aquelas que tinham mais de 10 anos de existência, uma vez que a gente investia, nos 5 anos seguintes elas tinham uma média de rentabilidade de 17,9%. Praticamente o dobro. E o mesmo se refletiu na mediana, que basicamente é uma média que exclui os extremos. A mesma coisa, tinha uma média prospectiva em empresas mais recentes de 8,3 e com mais de 10 anos de 14,78. O que a gente faz com essa informação? Pode voltar para mim, Billy? Eu simplesmente elimino empresas que tenham menos de 10 anos. Pronto. Eu não vou analisar para ter a visão se essa empresa que tem 7 anos, se ela pode ser o grande potencial. Isso é uma besteira gigantesca. Precisa simplesmente ser pragmático, ser simples. Eu quero entender o que estatisticamente compõe aquelas ações que geram mais resultado e aquilo que não compor, um abraço. Tchau. A gente chama isso de redução do espaço de amostragem ou redução do espaço de resultados, que é eu fazer o seguinte, eu vou manter as minhas escolhas dentro daquilo que tem um grande potencial estatisticamente. O que não tiver, um abraço. É simples. O que está por trás disso? É um númerozinho simples? Não. A gente tem, de novo, um centro de pesquisas por trás para chegar a cada uma dessas conclusões. Então a gente tem, por exemplo, pode botar isso daqui para mim, isso daqui é só um exemplo do estudo que a gente fez de IPO. Ó, não precisa entender, tá? Tá complicado, mas só para você ver o que está por trás. Só para você saber, é como se fosse para você saber
como chegou na fórmula de Bhaskara, mas no final você só precisa usar ela. A gente define o espaço de amostragem, a gente vê a média prospectiva de todas essas ações, a gente calcula se tem o que a gente chama de um outlier, a gente calcula o desvio padrão, a gente entende se há uma faixa que é melhor para se eliminar, enfim, faz todo o passo a passo para no final, já pode tirar, Billy? Basicamente aqui é só a descrição, ó, o final do última, pode botar só a última imagem era a conclusão lá do IPO. Mas volta para cá para no final ter como conclusão aquela imagem anterior. Pode colocar, Billy, do IPO mais de 10 anos ou menos, que é a anterior. A anterior, por favor. Antes dessa, essa daí. Pode colocar grandão mesmo. Não tem problema não, assim mesmo. Depois já tira de novo. No final, a conclusão do estudo é essa. Com mais de 10 anos tende a gerar resultado, menos de 10 anos tende a gerar menos. Simples assim. O que a gente faz a partir disso? Eu pego todas as ações disponíveis na bolsa e vou aplicando cada um desses critérios. Não é só de 10 anos. A gente vê quanto tempo está gerando lucro, qual é o nível de dívida, qual é a margem, qual é a governança, todos os fatores que têm uma correlação com a ação gerar mais resultado, a gente vai eliminando tudo que é ruim e no final sobram essas melhores ações. Simples assim. Nós chamamos isso, e que é exatamente o que eu vou fazer aqui com vocês na planilha, de método Davi. Esse daqui é o nosso famigerado Davi, inclusive foi um presente do Billy. Aproveitando para agradecer o Billyzão, que é nosso produtor aqui. Foi um presente dele, por quê? A estátua que foi um presente dele, né? Porque é chamado de método Davi, uma vez que o Davi é uma escultura de Michelangelo, que quando ele foi perguntado como esculpiu Davi no mármore, Michelangelo falou, Davi já estava lá no mármore, eu só tirei o que não era Davi. O que a gente vai fazer sentando nessa cadeira é basicamente isso. Pegar as mais de 300 ações da bolsa e tirar aquilo que não é Davi, de maneira extremamente prática e simples, para no final sobrar somente as 20 melhores ações da bolsa. Ponto. Qual é o resultado disso? De maneira prática, pode botar de novo aquela primeira imagem da carteira, que foi da primeira aula, Billy, por favor? Tá logo na sequência ali mesmo, antes dessa tabela. Isso daí. A consequência, pode botar não, por favor, a consequência é isso daqui. É o que eu mostrei inicialmente na primeira aula. Uma rentabilidade média consideravelmente superior à média do mercado. E mais do que isso, né? Isso aqui é o reflexo na prática. Qual é o reflexo na teoria? Pode colocar a imagem seguinte, que é parte do estudo feito sobre a metodologia pelo professor Marcelo Rigg e pela professora Fernanda Miller, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde, utilizando esse método, o que a gente chama de metodologia investidor de verdade, tá vendo? Tem um retorno acumulado, quando a gente olha nos períodos, mais do que 2 vezes, no caso, 3 vezes superior à média do mercado, com risco menor, com um desvio padrão menor. Enfim, eu não quero ser muito técnico, mas basicamente para mostrar o que está por trás de tudo isso, porque no final você só vai usar isso de maneira extremamente simples. Perfeito? O que a gente vai fazer agora então? E por que eu te disse tudo isso? Nós vamos sentar aqui, eu vou abrir uma planilha com 300 ações, vou aplicar cada um dos critérios que eu citar para vocês, falando qual é a nota de corte, porque acima da nota de corte tende a gerar mais resultado do que a média, igual eu te mostrei de IPO, e no final a gente vai sobrar as 20 melhores ações. Simples assim. Tá claro? Podemos partir agora para a nossa planilha de ouro e selecionar as melhores ações. Manda para mim no chat se ficou extremamente claro, se a gente pode descer além agora na prática. Vambora! Saudade do sabendo disso. É dito isso, que eu sempre repito, dito isso, perfeito? Silvana mandou Banco Pini. Silvana, Banco Pini está oferecendo IPCA mais alguma coisa. Assiste a aula de ontem, Silvana. O Banco Pini pode estar oferecendo uma viagem para Cancún que eu não vou querer. Não tem banco bonzinho não, tá? O Banco Pini não está oferecendo alguma coisa porque ele é bonzinho não, é porque tem um risco alto. Assiste a aula de ontem. Então vem comigo. Cheguei atrasado, não tem problema. Você que chegou atrasado, você chegou no momento da verdade. Chegou. Natália, como você vai pagar aí? Eu vou até pedir um favor para você. Pega uma toalha de rosto aí para mim, por favor. No banheiro? É, aí mesmo. Muito obrigado. Tô parecendo um artista. Pega 2 toalhas brancas e frutas da estação para mim, por favor.
Mas é porque tá bem calor. Tá bem calor mesmo. Meus queridos, vamos lá. Ô, Billy, quando estiverem vendo, muito obrigado. Bilizão, quando estiverem vendo a minha tela, você me avisa, por favor? Quando já estiverem vendo o meu rosto também, enquanto eu tiro um pouco desse calor, que eu não sei como tá fazendo calor aqui no meio da serra, aqui no meu esconderijo da serra, mas vamos lá. Bilizão, estão me vendo já? Planilha também? Perfeito. Então, olha só, meus queridos, primeiramente, deixa eu dar um zoom aqui. Opa! Primeiramente, sejam muito bem apresentados ao que é a nossa planilha de ouro das ações. Primeiro eu vou te explicar como ela funciona e depois eu vou te falar como nós vamos dar absolutamente cada um dos seus passos. Perfeito? Como ela funciona? O que se encontra aqui na planilha de ouro? Nós temos uma primeira coluna, esta coluna A, onde você tem o código de cada ação listada na bolsa. Sempre quando você for comprar uma ação na corretora, você não vai colocar o nome da ação, você vai colocar o código dela. Inclusive, anota uma dica extra, que nem era para estar aqui, mas já serve como dica extra. Se você quiser comprar somente uma ação, você vai colocar um F no final do código. Então, por exemplo, eu quero comprar uma ação da Ambev. Você vai escrever lá na corretora ABEV3, que é o código da Ambev, F, um F no final. Significa fracionário, aí você compra só uma ação, tá bem? Se você bota só o código da ação assim, você compra um pacote de 100 ações, beleza? Uma dica extra aqui já de lambuja. Mas o que a gente tem aqui nessa primeira coluna? O código de cada uma das ações da bolsa. Na coluna B, que é a segunda coluna, eu tenho o nome de cada uma dessas empresas. Então, por exemplo, eu tenho aqui na nossa linha 5 o código que é ABEV3 e o nome da empresa é Ambev, que inclusive alguns de vocês conhecem muito bem, que eu sei, né? E aqui na sequência você tem o setor bebidas e assim por diante com todas as ações da bolsa. Eu tenho aqui a MAR3, que são lojas Marisa, inclusive as mulheres aí presentes também, tenho certeza que várias conhecem muito bem. Qual é o segmento? Comércio. E aí você tem a Balmer, que tem o código BALM3. Vamos ver alguma outra conhecida aqui. A gente tem aqui Cielo, você tem Copasa, tem, vamos pegar aqui, ó, Embraer, por exemplo, é MBR3, Embraer de material de transporte. Ou seja, aqui tá as informações dessa ação. E aqui estão listadas todas as ações da bolsa, tá? Ontem eu falei 400, mas a gente já faz um pré-filtro, que é aquelas que não são nem negociadas. E aí restam aqui 318. Então, no total, são 318. 321 linhas, porque tem essas linhas aqui do início, que são o cabeçalho. Aqui tem 3 linhas que são cabeçalho, e a gente tem um total de 318 ações. Perfeito? Na sequência, e aqui que começa a ficar interessante, eu tenho os fundamentos. Então, olha só, eu tenho anos desde o IPO, que é, como eu disse anteriormente, aquilo que tem mais de 10 anos tende a ter uma rentabilidade maior, que tem menos de 10 anos tende a ter uma rentabilidade menor, já identificada através do nosso estudo. Então aqui eu tenho esse fundamento. E está na respectiva linha. Então a Aliar tem 38 anos de IPO, a Ambev tem 11 anos, a Aeres tem 26, a AES Brasil tem 17, a Aerooperações 31 e assim por diante. Além do IPO, ou seja, do histórico dessa empresa, a gente tem alguns outros fundamentos importantes que também tem uma correlação com essa empresa gerar mais resultado ou menos. Que no caso que nós vamos analisar aqui é margem líquida, eu vou explicar cada um quando formos aplicar o filtro neles, patrimônio líquido, retorno, que é descrito pela soma do dividendo mais o crescimento, e governança, que é descrito pelo segmento de listagem. O que a gente vai fazer com isso daqui? Nós vamos fazer o seguinte, preste atenção em mim. A partir de agora, nós vamos aplicar o método Davi. Ou seja, começar a eliminar essas ações que não cumprem os requisitos que a gente definir. Para isso, nós vamos fazer 3 passos. Esses 3 passos são, prestem extrema atenção nisso, por favor, porque a gente só vai repetir isso até o final. Isso daqui vai ser a mesma coisa com todos os fundamentos. Então, você entendendo uma vez, acabou, porque a gente só vai repetir. E se você não entender de primeira,
Fica tranquilo também que eu vou explicar novamente, você vai pegar na sequência, tá? Fica tranquilo. A gente tem uma aluna que é a dona Hilda, que tem 84 anos, já aplicou método Davi para ações, para FIIs, para investimento no exterior, para tudo que você imaginar. Então é extremamente simples, mesmo que você nunca tenha visto o Excel. Só prestar atenção e ficar calmo, que se não entender eu vou fazer de novo para os próximos fundamentos, tá bem? Mas ele consiste em fazer o seguinte, classificar, marcar e filtrar. Em cada um dos fundamentos eu vou fazer esses 3 passos. Eu vou classificar o fundamento, eu vou marcar aquilo que eu quero eliminar e eu vou filtrar. Vamos para a prática, que isso vai ficar mais claro do que eu ficar aqui explicando? Já vamos começar pelo IPO, que eu já mostrei o estudo para vocês. Você já sabe que a gente quer eliminar tudo que tem menos de 10 anos. Tem 9 anos ou menos de IPO, tchau, porque eu já vi no estudo que na média essas ações apresentam menos resultado. Então o que eu vou fazer? Passo 1, classificar. Eu vou vir aqui na coluna do histórico, vem comigo, devagar. Anos desde o IPO, eu vou clicar na setinha aqui embaixo, classificar do maior para o menor. Cliquei aqui. Ponto. O que eu tenho com isso? Eu tenho aqui em cima, ó, aquelas empresas que têm 38 anos é o máximo, tá? Porque o banco de dados possui 38 anos de histórico. Então as empresas podem até ter mais de 38 anos, mas não importa, porque 38 já é mais que o suficiente. Quando eu vou descendo, isso vai diminuindo. 36, 35, 33, 32, 31 e assim por diante. Eu quero chegar em 10. Por quê? Porque agora que eu classifiquei, eu vou para o segundo passo, que é marcar. Eu quero marcar tudo aquilo que eu desejo eliminar. Então eu continuo descendo. 31, 29, 26, 24, 22, 19, ou continuo descendo. 17, 14, 11, 10, opa, 9. Aqui, da IRB Brasil Resseguros para baixo, eu vou marcar. Como eu faço isso? Ó, vi aqui que é o número já que eu quero eliminar, 9 ou menos. Eu venho aqui no código dela, que é o IRBR3, seleciono dela até lá embaixo. Porque todas aqui para baixo vão ter menos que 10 anos, como vocês estão vendo. Ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Opa, selecionei até aqui. O que eu faço agora? Venho aqui em cima para marcar nessa latinha de tinta aqui, seleciono e pinto de vermelho. Simples assim. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho marcado todas que têm 9 anos ou menos de vermelho. Então, eu cumpri a minha segunda etapa, que é marcar. Eu marquei tudo aquilo que eu quero eliminar. Perfeito? Aqui para baixo tudo de vermelho, para cima continuam brancos. O que eu faço agora como a última etapa? Eu vou filtrar. Eu vou vir aqui em cima, vamos para o terceiro passo junto comigo. Lá em cima, eu vou chegar aqui, ó, onde tem escrito ticker. Aqui em ticker, eu vou clicar nessa setinha para baixo, vir em filtrar por cor e selecionar sem preenchimento. De novo, quero todo mundo junto. Subo tudo, venho em ticker, cliquei na setinha, filtrar por cor, clico em sem preenchimento. O que acontece quando eu faço isso? Se eu vier aqui para baixo, todas aquelas que eu marquei de vermelho sumiram. Ou seja, eu eliminei todas as empresas da Bolsa que tinham menos de 10 anos de IPO e, consequentemente, tinham uma grande chance de apresentar um resultado inferior à média. Simples assim. O que isso faz com as ações que eu tinha? Enquanto inicialmente eu tinha 318 ações, agora restaram, aqui embaixo aparece a contagem, 198. Então agora já tenho 198. Eu vou até usar uma aba aqui do lado para a gente acompanhar essa contagem. Ó. Essa aba aqui é só para a gente acompanhar a contagem, tá? A gente começou com 318 empresas, após o primeiro filtro que a gente fez de IPO, sobraram 198. Então eu já reduzi 38% das ações da Bolsa. Simples assim. Está claro? Mateus, não entendi o passo a passo. Pareceu muito complicado, eu nunca vi o Excel na vida. Não tem problema, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa e agora você vai pegar para o próximo fundamento, que é margem líquida. O que eu vou fazer aqui em margem líquida? Eu vou classificar, marcar e filtrar. Passo 1, eu vou classificar. Venho aqui em margem líquida, cliquei na setinha, classificar,
do maior para o menor. Beleza? Cliquei, classificar do maior para o menor. Aparecem uns aqui com uma margem absurda, que provavelmente fez alguma venda, o que a gente chama de resultado não recorrente, seja a venda de uma empresa ou uma aquisição, algo que pode deturpar um pouquinho a margem no período curto, ficar extremamente alto como essa. Mas não tem problema, porque a gente não quer ver o que está muito alto. A gente quer eliminar o que está muito baixo. Você lembra? O Davi já está aqui, a gente só está tirando o mármore que não é Davi. Qual é a nota de corte para a margem líquida? Anos desde o IPO era 10, margem líquida é 6%. Ações que apresentam uma margem líquida inferior a 6% tendem a apresentar um retorno inferior à média. O que eu vou fazer então, já que eu fiz o passo 1, que é classificar? Eu vou fazer o passo 2, que é marcar. Eu vou vir aqui na planilha e vou descendo. Então, ó, 702 de margem líquida, 70, 43%, 27, 22, 16, 12, 10, 8, 7, 6, opa, 5,8. Então, o que eu vou fazer para marcar? Aqui da 5,8, eu vou vir no código aqui da Dollar e vou selecionar dela para baixo até o final e vou marcar ela aqui em cima de vermelho. Então, passo 2 já realizado. Qual é o terceiro passo? É eu filtrar. Ou seja, eu filtrar por cor, eliminar aquilo que eu pintei de vermelho. Aqui tem um detalhe, você tem duas formas de fazer, tá? Eu vou fazer uma forma que é igual nós fizemos anteriormente, mas vou fazer uma forma mais rápida também. Porque o que você pode fazer é vir de novo aqui em cima, igual a gente fez inicialmente, clicar aqui na setinha. Filtrar por cor já vai estar marcado sem preenchimento. Você pode clicar aqui, sem preenchimento, e aí você pode clicar de novo, filtrar por cor sem preenchimento. Você desmarcou e marcou de novo. Mas se você já fez isso uma vez, que nem a gente fez na primeira, você tem um jeito mais fácil, tá? Se você quiser um atalho. Você vem aqui em cima, ó, em classificar, esteja aqui nessa célula primeiro, clica aqui em classificar e filtrar e reaplicar. Pronto. Automaticamente você vai estar tirando o filtro e colocando de novo, tá? Já vai fazer essa etapa última aqui, que é filtrar. Quando a gente faz isso, vem aqui para baixo. Eu eliminei todas as ações que têm uma margem líquida menor que 6%. Simples assim. Está claro? Mateus, quantas restaram agora? Vamos contar. Até agora, restaram exatamente 118 ações. Então, nós reduzimos 63%. Mas eu não quero uma redução de 63%. Eu não quero 118. Eu quero que sobrem 20 ações. Então, o que eu preciso fazer? Vamos para o próximo filtro. E o próximo filtro é escala. O próximo fundamento é escala. Por quê? Porque a gente percebeu que existe uma relação entre empresas que são muito grandes apresentarem uma segurança maior e um resultado superior à média. Isso é atrelado normalmente ao que eles chamam de poder de preço e também poder de concorrência. Normalmente, quando se ganha escala, você ganha alguns fatores competitivos, chamados de vantagens competitivas. Então, empresas que têm um patrimônio total de menos que 1 bilhão tendem a não performar tão bem, tendem a performar de maneira inferior à média. Então, o que a gente vai fazer aqui? A nossa nota de corte vai ser 1 bilhão, que é a mesma coisa que 1.000 milhões. Então, tudo aquilo que tiver um patrimônio inferior a 1 bilhão, eu vou retirar. Como eu vou fazer isso? Vou usar alguma coisa extremamente complexa? Classificar, marcar e filtrar. Como a gente faz isso? Passo 1, vem em patrimônio líquido, clico na setinha, classificar do maior para o menor. Vou fazer rápido porque vocês já pegaram, tá? Então essa daqui vai ser confiando que eu sei que vocês já pegaram. Cliquei na setinha, classificar do maior para o menor. O que eu faço agora? Passo 2, eu vou marcar tudo que tem menos de 1 bilhão. 87 bilhões, 17 bilhões, 7 bilhões, né, que são 7.000 milhões, 4,7 bilhões, 2 bilhões, 1,9 bilhão, 1,6 bilhão, 1,2 bilhão, 1,01 bilhão, opa, 897 milhões. Aqui já está abaixo de 1 bilhão. Então, o que eu vou fazer? No passo 2, eu vou marcar. Eu venho aqui, da TPIS3 para baixo, seleciono ela e vou até o final e pinto de vermelho. Marquei. Como eu faço para fazer o filtro de novo e eliminar essas daqui? Eu venho aqui em cima, não preciso filtrar aqui de novo, venho aqui, ó, classificar e filtrar, reaplicar. Pronto. Eu eliminei tudo que tinha menos de 1 bilhão. E assim,
Restaram até agora, vamos ver, 82 ações. Matheus, eu não quero 82, eu quero 20. E agora eu já peguei o esquema. É igual aquele, peguei o esquema. Você pegou o esquema agora, então o que a gente vai fazer? Em mais um critério, vamos fazer rápido. Vamos fazer agora como se você fosse fazer no dia a dia. Tá? Fica tranquilo que eu vou continuar de maneira simples, só fazer mais ágil. Por quê? Porque aqui a gente vai ver o retorno. Retorno de uma ação pode vir do seu dividendo, que é a distribuição de lucro, e do crescimento de lucro, que é refletido no crescimento do valor dessa ação ao longo do tempo. São as duas formas que uma ação pode te dar dinheiro. Ela pode, você comprar ela por 100, ela passar a valer 150, ou você comprar ela por 100, ela continuar valendo 100, mas ela te pagar 50 reais de dividendo. De ambos os modos, você ganhou 50 reais a partir desse investimento. O que a gente faz nesse indicador aqui? Eu somo os dois. A gente está vendo o retorno total de uma ação, considerando o quanto ela pagou de dividendo, mais o quanto ela cresceu de lucro de maneira composta. O que a gente observa? Que ações que não pagam dividendo e nem crescem pelo menos 15% ao ano tendem a representar um resultado inferior à média. Então 15% é a nossa nota de corte. Sabendo nossa nota de corte, o que a gente vai fazer? Adivinhem, vamos fazer algo inédito. Método Davi. Classificar, marcar e filtrar. Afinal, esse R é porque é uma marca registrada do investidor de verdade, tá? Eu criei isso daqui, então se vocês verem em algum outro lugar alguém usando algo que seja semelhante, né, mudando o nome, é porque vocês já sabem de onde saiu. Mas voltando para cá, o que a gente vai fazer? Classificar, marcar e filtrar. Na prática agora, tá? Porque vocês já pegaram. Passo 1, vem aqui, setinha, classifiquei do maior para o menor. Passo 2, encontra a nota de corte. 45, 25, 17, 14.4. Opa, está abaixo de 15. Então, passo 2, venho desse daqui abaixo de 15 até o final e marquei de vermelho. Passo 3, venho aqui em cima, clico em classificar e filtrar, reaplicar. Pronto. Só isso. Quando você for fazer aí na sua casa, porque eu vou te entregar essa planilha, você vai fazer nessa rapidez, para tudo. Quando você pegar. Você vai fazer as primeiras 2, 3 vezes, você vai fazer mais lento. Você vai assistir esse trechinho aqui de novo. Fica tranquilo, tá? Você vai poder assistir esse trecho aqui de novo. A gente vai deixar 1 ou 2 dias a aula no ar. Mas você vai fazer isso aqui. Simples assim. Quando a gente faz isso, o que resta aqui? Vamos ver quantas restaram? Sobraram 36 ações. 89% de redução. Presta atenção nisso que eu vou falar. A gente precisa dar nome certo às coisas, né? A definição, o conceito correto dado às coisas é o que dá o esclarecimento para a gente conseguir a compreensão sobre algo. Então é importante vocês entenderem qual é o nome certo sobre isso daqui. O que nós estamos fazendo? Eu não estou eliminando linhas do Excel. Eu não estou pintando de vermelho códigos da Bolsa Brasileira. Eu não estou ocultando linhas em uma... Não. O que nós estamos fazendo na prática é eliminando 89% de chance de você fazer besteira. Se você investisse em uma ação hoje às 19h59, sem assistir essa aula, você tinha 89% de chance de, baseado em evidência e não no que eu acho ou no que eu suponho, investir em uma ação que tem pouco tempo de histórico, que tem uma margem baixa, que tem um baixo patrimônio ou que apresentou um retorno pífio. E todos esses fatores tinham um grande potencial de fazer você ter um retorno inferior à média do mercado. Simples assim. Sabe um reflexo disso na prática? Como que isso funciona na prática? Porque você deve olhar para isso daqui e falar assim, Matheus, mas você falou que ações são seguras, mas eu ouvi falar nesse último ano que Americanas desabou. Eu já ouvi falar que o Nubank desvalorizou. Eu já ouvi falar também, vamos ver mais alguma aqui, tem vários casos, né? Tem a Pets que também desvalorizou, tem diversas empresas, a própria IRBR, tem a própria Magalu. Eu vou te fazer uma pergunta. Vamos citar esses casos aqui, tá? Por exemplo, Americanas, que caiu seus 80%. Nubank, que também desabou uns 30%, 40%. A Magalu, Magazine Luiza, que também, depois do seu ápice, caiu mais de 60%. A IRBR,
que a gente inclusive eliminou na primeira rodada. Na primeira rodada a gente eliminou essa ação aqui. Se vocês lembram. Se não lembra, volta o vídeo aí. Na primeira rodada ela saiu. Ela caiu também 80% recentemente. Qual outra que tem? Acho que a Pets também desabou. Tem mais algumas, né? Que tiveram uma queda considerável e que as pessoas atrelam a investir em ações ser arriscado, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes, recapitulando, né? A gente está na 29ª edição. São 29 jornadas em períodos completamente diferentes, em que eu sento aqui e aplico o mesmo método Davi, que existe desde a primeira jornada que eu fiz. São mais de 6 anos, todos os anos, algumas vezes por ano, executando essa jornada aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Ao longo desses 6 anos, de 29 jornadas, quantas vezes, chutem, quantas vezes essas ações que desabaram aqui 60%, 70%, 80%, apareceram nas ações restantes aqui após os filtros? Chuta aí para mim, por favor. Na soma. Na soma, quantas vezes todas elas apareceram? Fala um número aí para mim, por favor. Manda no chat. Eu tô sem o chat aqui, mas não importa, que eu vou dar a resposta para você. Eu te dou a resposta. Sabe qual foi o total de vezes que essas ações apareceram aqui? Vamos botar de vermelho aqui para ficar bonito? 0. Nenhuma dessas, nunca, em nenhuma jornada. Se você assistiu a jornada 2, pode recapitular aí, pega a aula se você tiver salvado, tiver tirado um print, tiver a planilha que eu mandei na primeira aula, na segunda, na terceira. Eu te pago uma premiação se você encontrar em alguma dessas 28 jornadas, 29 contando com essas, que alguma vez alguma dessas ações passaram. Alguma dessas ações passou, no caso. Por quê? De novo, entendam isso, que isso aqui é extremamente importante. É porque eu sou um grande visionário e aí eu sabia que ia ter uma fraude na Americanas. Eu previ o futuro. E aí logo eu vi à frente de todo mundo e eu sou genial, por isso que vocês precisam me seguir e entrar no programa completo IDV. Não. Isso é uma mentira. Isso é legal pra caramba de falar, né? Passar essa imagem, mas não é a verdade. Por quê? A Americanas não gerava lucro. É simples. Não gerava lucro. Se você viesse aqui, ó, no crescimento mais dividendo, não crescia. A gente não investe. Ah, mas descobriram uma fraude, podia ter fraude mesmo com lucro. Podia, mas na prática não gerava lucro. Então nem entrar. A chance de ter algum problema em uma ação que não gera lucro, que tem pouco tempo, que tem uma margem baixa, que tem um patrimônio pequeno, é muito maior. Isso significa que, então, é isento e 100% dessas ações aqui vão explodir e vão render 1000% igual a NVIDIA? É óbvio que não. É óbvio que no meio dessas vai ter alguma exceção. Só que aí que está o grande ponto. Estatisticamente, a grande maioria aqui vai performar muito bem. Então, se tiver uma ou outra exceção por algum fator imprevisível, dane-se. Minha carteira está diversificada e se eu escolher 20 ações, uma der algum problema, as outras 19 vão estar compensando ela. Simples. Outro detalhe que é importante dizer. Essas ações que estão restando, que agora são 36 e a gente vai chegar em 20, eu não utilizei para olhar para elas nenhum fator que não fossem as próprias ações. Criaram uma ideia na cabeça da maioria das pessoas que a mesma coisa que a mídia faz para vender jornal, fizeram para vender notícia econômica, de que você precisa estar atento à macroeconomia. Eu recebi uma mensagem ontem de uma senhora de 67 anos falando: Matheus, o seu método é muito bom, mas você é leviano, porque você não considerou as tensões que podem decorrer da conversa do Trump com o presidente da Ucrânia. Meu Deus do céu, em que mundo vocês entraram? O que colocaram na cabeça de vocês? Isso não faz o menor sentido. É uma abstração gigantesca. Por quê? Porque você está colocando uma expectativa do dinheiro que você trabalhou e gerou através do seu trabalho em algo que está completamente fora do seu controle.
O que vai te proteger de alguma tensão externa, de qualquer fator político e econômico, é unicamente a diversificação. É você ter ativos em dólar, você ter ativos em reais, você ter proteção da inflação, você ter uma carteira de investimentos. É só isso, mais nada. Você não é o diplomata da Ucrânia. Você não é o âncora da Globo que está em Nova York para saber o que o Trump fala. Dane-se. A não ser que você esteja vendo isso para conhecimento próprio, estar antenado do que está acontecendo do mundo, tá tudo bem, muito bom. Se você gosta disso principalmente, se isso não influencia negativamente a sua vida, tá excelente. Faz parte, você entender a geopolítica, como as coisas funcionam, estar antenado. Agora, utilizar isso como tomada de decisão na sua vida é uma loucura. Não tem outro nome, não faz o menor sentido. Os fatores que você precisa considerar estão aqui, sob o seu controle. O sucesso nos investimentos, ele é mundano, ele é palpável, ele depende de fatores que estão sob o seu controle que você consegue aplicar, e não sobre fatores abstratos que dependem de coisas extremamente complexas. Basicamente é você escolher bons ativos baseados em evidência, de maneira diversificada e manter ao longo do tempo. Ah, acabou. É só isso. Está claro? Um desabafo aqui no meio desse filtro. Por quê? Porque a gente está partindo para o último, para chegar nas 20 ações. E para isso, a gente vai para o último fundamento, que é a governança. Governança é o seguinte: reflete dois fatores. Primeiro, é a proteção que a empresa dá ao sócio minoritário. O que significa? Existem empresas no Brasil que, se elas forem vendidas, os acionistas têm direito a receber somente 80% do valor da ação. Então, se você comprou uma ação por R$100 e ela estiver valendo R$100, a empresa foi vendida, eles te pagam 80. Você fala, Matheus, mas eu vou sair no prejuízo, né? Vai. Porque está lá escrito no estatuto da empresa essa regra. Ou seja, ela não gera uma proteção ao acionista. E além disso, a governança também reflete um baixo nível de transparência. Se a empresa não tem uma auditoria tão forte quanto outra, se não tem uma transparência muito grande nos seus números, tudo isso é compilado para ser dado uma nota pela própria Bolsa de Valores brasileira. Assim que uma ação lista na Bolsa Brasileira, a B3, que é a Bolsa Brasileira, fala assim, opa, eu vou fazer uma auditoria ferrenha na vossa empresa e como conclusão eu vou te dar uma classificação. Eu vou falar que você é nível 1, que é você não dá muita segurança ao sócio e não tem nada de transparência. Você é nível 2, você dá uma pequena segurança ao sócio, tem um pouquinho mais de transparência. Você é nível tradicional, que na verdade é até antes dessa. Eu comecei por nível 1 e nível 2, porque tradicional tem muito pouco. Mas tradicional é que não tem transparência nenhuma e segurança nenhuma para o sócio. Ou você é uma novo mercado. Novo mercado é a classificação dada para empresas listadas na Bolsa que cumprem as maiores exigências de transparência e segurança ao sócio minoritário. Uma empresa que é novo mercado, ela pode ser vendida na situação que for, que você vai receber 100% do valor da sua ação, caso isso aconteça. A ação que você tem em uma empresa novo mercado é exatamente a mesma que o CEO, que o empresário que faz parte do quadro de acionistas, o quadro de conselheiros tem. Você tem exatamente a mesma ação que eles. Então, se alguém for te prejudicar, vai se prejudicar junto. Só tem um tipo de ação que te dá extremo direito e total segurança. Isso é uma empresa novo mercado. Como essa aula não é para selecionar as 20 ações mais ou menos da Bolsa, nem as 20 ações que podem ser boas da Bolsa, é as 20 melhores, o que a gente vai fazer aqui no nosso último fundamento? Eu vou selecionar somente as novo mercado. Eu vou eliminar tudo que seja nível 1, nível 2 e tradicional. Como eu vou fazer isso? Agora é texto, Matheus. Então você vai ter que inventar uma outra coisa, né? Agora é uma grande revolução que vai ter que ser feita. Resposta está aqui. O que a gente vai fazer juntamente com o nosso companheiro Davi? Isso daqui. Classificar, marcar e filtrar. Exatamente a mesma coisa. Como eu vou fazer isso? Vem comigo. Vem em segmento de listagem, cliquei em setinha. Como não é um número, eu vou classificar de A a Z. Pronto, eu tenho tudo aqui classificado. Qual é o passo 2? Eu vou marcar tudo que eu quero eliminar. Novo mercado eu não quero. Então, opa, nível 1 e nível 2, essas daqui, da nível 2 aqui para cima, que é nível 1 e nível 2 aqui do lado,
Pintei de vermelho. Perfeito? Aqui embaixo tem novo mercado, novo mercado. Opa, tradicional aqui no final. Venho aqui na tradicional, seleciono até o final e pinto de vermelho. Inclusive, ó, a Ambev é um exemplo. Aqui, a Bembev, né, que é a empresa que comprou a Ambev, fez exatamente isso. Pagou 80% do valor da ação aos seus acionistas assim que comprou. E ela continua com o nível tradicional, que é extremamente baixo. Enfim, fazendo isso, eu marquei todas que são nível 1, nível 2 e tradicional. Etapa 2 feita. Qual é a etapa 3? Eu venho aqui em ticker, classificar e filtrar, reaplicar. Fazendo isso, a gente tem como restante um total de exatamente, vou dar até um zoom out aqui para aparecer todas, ó, um total de exatamente 20 ações, que possuem mais de 10 anos de IPO, uma margem considerável, patrimônio líquido acima de 1 bilhão, um resultado superior a 15% ao ano, dividendo mais crescimento, e fazem parte do melhor segmento de listagem do mercado. Entendendo isso, nós reduzimos 94% das ações listadas na bolsa, tirando o que era o mármore e restando somente as 20 potenciais melhores, baseado em evidência. Simples assim. Está claro? Manda para mim no chat, por favor, se valeu a pena você acompanhar aqui o método Davi e se você imaginava que era tão fácil assim e que você mesmo podia chegar nas 20 melhores ações. Manda no chat para mim que eu vou responder algumas perguntas que eu tenho certeza que já surgiram na sua cabeça. Vem comigo. Fala comigo. O que o Leonardo mandou? Que a Natália pediu para eu ler. Cadê? Acho que a sua percepção... Faça um curso de economia. Eu entendo a percepção do Leonardo aí, que é exatamente a que eu disse, né? Eu vou responder esse ponto do Leonardo aí. Da interseção entre economia. Acho que o Leonardo está querendo dizer sobre macroeconomia. Mas fala para mim. Manda para mim, por favor. Se ficou claro e se valeu a pena. Show de bola. Eu aprendi. Que bom. Perfeito. Até é difícil acreditar. Excelente. Deixa eu só responder o Leonardo. O Leonardo falou de uma relação de economia, de olhar para a macroeconomia. Eu vou responder até de... Eu não vou... Acho que a Natália indicou aqui, acho que eu ia responder de uma maneira mais brava. Não, você é educado, que eu estou muito de bom humor hoje e acredito que o Leonardo queira agregar. Mas isso é um comum. Existe um senso comum que é atrelar fatores macroeconômicos com decisões em investimento. Isso é comprovadamente ineficaz. É simples. Você saber e utilizar alguma informação sobre macroeconomia para tomada de decisão como investidor comum, como investidor individual nos investimentos, não te gera 1% a mais de resultado. Isso é uma ilusão. Eu afirmo aqui para você. Não tem um ou dois estudos, tem uma dezena de estudos que prova isso. Por quê? Porque fatores macroeconômicos, eles têm uma grande imprevisibilidade. São fatores que não estão sob o nosso controle e que a única forma de lidar com ele é a diversificação. Eu vou te dar um exemplo. Eu sabia que o dólar ia disparar no ano passado? Se você fala que sabia, você está mentindo, porque você não estaria aqui no meu chat. Você estaria em Mônaco, como um funcionário da JP Morgan, participando do quadro de acionistas da JP Morgan. Ano passado, em 2024, 87% das previsões de quanto terminaria o dólar no ano pelos maiores bancos do mundo tinham um erro superior a 20%. Você não entendeu errado. Praticamente 90% dos maiores bancos do mundo não erraram por 1%, por 2%, por 3%, por mais de 20%. Essa ilusão que você vai saber o que vai acontecer macroeconomicamente é uma mentira. Isso é uma fábula, isso não existe. Vê a previsão do JP Morgan, que tem 1 trilhão sob gestão, que tem uma equipe gigantesca ao redor do mundo inteiro. Ele errou
quanto seria o dólar, não chegou nem perto, errou quanto seria a taxa de juros dos Estados Unidos, errou a previsão de quanto seria a moeda de país emergente. Não é você, por exemplo, Leonardo, que vai acertar estudando economia, seja onde for. Por quê? Porque investimento não é isso. A não ser que você seja um economista que trabalhe lá para a JP Morgan. Você vai fazer parte desses 90% que erraram e que tentaram chegar perto do correto. O que você vai fazer como investidor não está ligado a isso. Está ligado a você escolher bons ativos de maneira diversificada e manter ao longo do tempo. Acabou. É simples assim. De novo, eu sabia que o dólar ia disparar no passado? Não sabia. A minha carteira no exterior rendeu quase 70%. Em dólar. Por quê? Porque eu adivinhei que o dólar ia disparar? Não, porque eu tenho uma carteira diversificada que uma grande parte está lá em dólar. É simples. Ganhei consideravelmente mais dinheiro do que algum economista que tentou acertar para onde o dólar ia. Está claro? Conseguem entender? Não caio nessa fábula, tá? Não caio nessa fábula. Quando eu vejo, tem uma coisa que me dá uma coceira. Quando eu vejo assim, fechamento do mercado. Veja o que gerou. Tensão no Oriente Médio, isso não serve para merda nenhuma. Não tem outra palavra para falar. Isso só toma e suga a energia de vocês. Sua energia não pode estar nisso. Você precisa estar focando no seu trabalho, ganhar dinheiro, investir em bons ativos de maneira diversificada, manter ao longo do tempo. Acabou. Ponto. O resto é firula. O resto é para fazer um videozinho de corretora falando de fechamento do mercado. Está claro? Duas perguntas que eu sei que aparecem, tá? Que, de novo, eu conheço as minhas crias, né? Eu já sei, já conheço vocês há muito tempo. Então, eu sei que duas perguntas sempre aparecem. Primeiro, Matheus, como eu atualizo essa planilha? Eu tenho certeza absoluta que essa apareceu aí, porque sempre aparece. Nós atualizamos essa planilha todos os meses dentro da plataforma de alunos, usando um banco chamado Economática. A gente paga mais de 5 mil reais por mês de assinatura desse Economática, que é o maior banco de dados sobre investimentos do mundo. Então a gente pega os dados de lá e atualiza todas as nossas ferramentas, incluindo essas planilhas, todos os meses dentro da nossa plataforma. Isso significa que não tem como você atualizar sozinho? Tem, você só vai ter que ficar procurando essas informações na internet. Tem que procurar, lucro das empresas. Deve ter algum site gratuito que mostra, mas eu não indico nenhum porque, como são informações gratuitas, podem não ter tanto rigor como tem nas nossas ferramentas. Perfeito? Mas, se você quiser procurar na internet lucro das ações, quanto foi o dividend yield de cada uma, um GPT, alguma coisa da vida, talvez eles te dêem alguma informação, mas eu não vou recomendar porque isso não seria de alta confiabilidade. Então, basicamente é isso que eu tenho a dizer. Agora, a notícia boa é que você não precisa ficar atualizando isso todo mês. Essa planilha e a carteira que você monta a partir dela, você vai montar uma vez e acabou. Você vai selecionar suas ações a partir disso, montar a sua carteira e depois você vai revisar depois de um ano. A revisão da sua carteira você faz uma vez por ano. Você não precisa ficar olhando todo mês para mudar suas ações. Pelo contrário, selecionou uma vez, você vai investir e depois de um ano você faz de novo. Simples assim. Segunda pergunta que é muito comum. Matheus, existe o mesmo para FIIs, para investimentos para exterior e assim por diante? Sim, nós temos, de novo. Aqui eu não vou ser, de novo, né, sem papinho de ficar escondendo, de sendo demagogo. É óbvio que dentro de uma plataforma onde a gente tem uma equipe de 40 pessoas e tem um custo e a gente se dedica diariamente para ter, lá vai ter muito mais informação, vai ter tudo atualizado, tem planilha de ouro das ações, dos FIIs, dos estoques, do REITs, tem ranking das melhores ações, dos REITs, tem aplicativo, enfim, tem tudo lá dentro de absolutamente todos os investimentos. Eu não vou ser hipócrita de falar que, não, tá tudo nessa planilha. Por quê? Porque por motivo óbvio, o que eu faço aqui é tentar compilar as informações mais relevantes que eu consiga passar nesse período de uma aula que eu tenho com vocês. Sem esconder nada, tá? Eu não falo, não vou mostrar isso porque no gratuito. Não, eu te entrego o máximo que eu posso de graça, mas num tempo limitado. Qual é o máximo que eu acredito que tem mais importância para eu entregar nesse pequeno período? É te entregar uma planilha completa, já com vários critérios das ações. A gente tem até mais critérios, tá? Na nossa planilha completa. Amanhã eu te mostro até a planilha completa, de FIIs também, etc. O máximo possível te entregando a planilha, te mostrando como que faz, para você não só ver o passo a passo, mas entender que você pode. Se ontem era para te dar clareza, hoje é para te dar poder, para você olhar e falar assim, caramba, tem um caminho aqui. Existe a possibilidade de eu selecionar minhas próprias ações e a partir disso ter uma extrema autonomia e conseguir um resultado muito superior à média. Simples assim. Está claro?
E aí essa planilha eu vou disponibilizar para vocês ao final da aula de hoje com uma senha, obviamente, para quem ficou até o final. E a gente já vai caminhar para o final, porque eu só tenho uma última conversa para fazer aqui com vocês. Uma coisa extremamente importante, não é uma conversa, mas é algo que eu vou mostrar para vocês agora na sequência, porque a aula de hoje ainda não acabou. Podemos para o próximo passo? Vamos embora. Hoje eu estou agitado. Hoje a aula está express. Eu falei que era rápido. O Lucas mandou ali. Por que não filtrar primeiro em novo mercado? Seria mais rápido. Não seria, Silva. Lucas Silva, essa afirmação não faz o menor sentido. Se você filtrar um ou outro primeiro ou por último, vai dar exatamente a mesma coisa. De qualquer forma, você tem que classificar, marcar e filtrar. Você não ia deixar de fazer alguma classificação. Então não faz sentido. Mas você pode. Você pode começar classificando novo mercado, classificando absolutamente o que você quiser. Sem nenhum problema. Perfeito? Podemos seguir? Podemos? Vambora. Acho que esclareceu as dúvidas, né? Por que exatamente... Tem umas perguntas que também... Eu tô assim, por que começou por IPO e não novo mercado? Por que foram 20 e não 21? Gente, são perguntas que não fazem muito sentido. Você pode começar por novo mercado, pode começar por patrimônio líquido. Comecei por IPO porque é que eu mostrei o estudo aqui antes. Pode fazer a sequência que você quiser. A gente chegou em 20 porque já é uma redução muito boa. Quando a gente aplica lá dentro da plataforma, a gente chega em cerca de 10 ações que você vai montar a carteira. Mas 20 já é um universo muito reduzido. Se você escolher 15, escolher 10, não vai fazer diferença também. Perfeito? Eu entendo o preciosismo, mas não precisa ir a esse nível, não. Fechado? Agora, eu tenho uma conversa séria com vocês. Porque, como eu disse, a aula não acabou. Ainda tem algo que é tão importante quanto o que a gente viu aqui. E que eu não mostrei na jornada até agora. E eu vou pedir auxílio de vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar, vou fazer uma coisa diferente aqui, tá? Eu vou colocar agora, logo na sequência, um vídeo. Esse vídeo, ele tem 40 segundos. Nesses 40 segundos de vídeo, eu vou pedir para vocês perceberem duas coisas. Para a gente encerrar essa aula de hoje. Um vídeo de 40 segundos para vocês assistirem com extrema atenção. Preste extrema atenção nesse vídeo. Tem duas coisas que eu vou pedir para você analisar através dele. De novo, a parte técnica que vocês viram na planilha é extremamente importante. Mas essas duas lições, esses dois pontos, vindos de um vídeo de 40 segundos, são tão importantes quanto, ou até mais. Presta extrema atenção. 40 segundos de uma fala da Flávia. Aumenta o volume, por favor. Podem aumentar o volume. A Flávia é uma aluna, já adiantando. Tem duas coisas que ela fala aqui. Eu vou pedir para vocês prestarem extrema atenção. Aumente o volume, ouça 40 segundos e na volta eu vou perguntar quais são as duas coisas que vocês tiraram desse vídeo. Pra gente fechar com chave de ouro. Manda para mim, por favor, Billy. Eu sou casada, eu tenho 2 crianças e durante 20 anos de mercado de trabalho, eu e meu esposo sempre pensamos no futuro. Foi daí que eu conheci o investidor de verdade e fui reaplicando na minha carteira tudo que eu aprendi no curso. Vou realocando devagar, sem movimentos bruscos, mas montando a verdadeira carteira de investimentos. Hoje, ela me proporciona uma renda passiva de R$4.000. Com isso, eu tive a opção de poder ficar com os meus filhos, estar mais perto deles, através da renda gerada pela carteira de investimento. E tem coisas na vida que não tem preço. Falem para mim, por favor, no chat, quais são as duas características que vocês perceberam desse vídeo da Flávia. Duas coisas. Manda para mim no chat, por favor, que eu vou falar aqui para vocês logo na sequência quais são essas duas coisas. Manda para mim, por favor. Manda aí. Estou baixo. Ainda falei para aumentar um pouquinho, acho que deu para ouvir, né? Manda aí. Duas características. Manda para mim, por favor. Migração RSTA, liberdade e tempo, qualidade de vida, tempo, segurança, família, liberdade financeira, todas fazem muito sentido. Todas fazem muito sentido. Vem para mim aqui. Vocês foram muito bem. É exatamente nessa direção.
Mas tem duas coisas que são menos abstratas, tá? Não vai ter um papo abstrato aqui. Não. Aqui eu vou ser factual, direto ao ponto, que é o seguinte. Tem duas características nesse vídeo da Flávia, e por isso que eu escolhi ele, para mostrar aqui para vocês. Eu não fico mostrando uma carambada de depoimento, toda hora colocando aluno, falando que recebe tanto ou que rende tanto. A gente tem lá centenas, depois você vai poder ver na nossa página, registrado, tirado direto do nosso app, direto da bolsa, com o nome da pessoa, com rede social, com tudo, comparando com o CDB numericamente, tem tudo isso lá. Tem gente que recebe 15 mil por mês, 20 mil, 30 mil, mas não é nada disso que eu queria mostrar aqui hoje. Eu quero mostrar dois critérios que é exatamente o porquê eu escolhi esse vídeo da Flávia. O primeiro dele, que você não pode deixar escapar quando você ouve de liberdade financeira, de investimento para tal, é concretude. Preste atenção nisso. O que vai tornar a sua vida melhor através dos investimentos é renda passiva. É um dinheiro vindo dos seus investimentos que cai na sua conta todos os meses. Ponto. Não é a liberdade financeira de ser livre. Não. É dinheiro vindo dos seus investimentos, isento de imposto de renda, de maneira concreta e perene, caindo na sua conta todos os meses. É só você imaginar como seria a minha vida hoje se eu tivesse um salário de 5 mil reais caindo todos os meses, a mais. Como seria a minha vida, no caso, se o seu padrão de vida for mais elevado, com 10 mil reais caindo todos os meses. Entende que esse deve ser o seu objetivo, a concretude, um dinheiro caindo na sua conta. É isso que muda a sua vida. E não uma rentabilidade em alguma coisinha, ter acertado... Não, é cada vez ter mais renda passiva. Porque através dessa renda passiva, você consegue chegar no segundo fator. E agora, aí o buraco já é mais embaixo. Porque esse primeiro aqui é muito concreto. Não deixe se abster, focar em abstração e foca no prático, que é você ter cada vez mais renda passiva, que é o objetivo do método. Você receber uma renda passiva todos os meses com segurança para poder usar o seu tempo com as coisas que realmente importam. E falando em coisas que realmente importam, entra o segundo fator, que é a finalidade. Meu amigo, dos 50 depoimentos que eu recebi de gente recebendo um valor muito maior, com rentabilidade maior do que a Flávia, nenhum deles me tocou tanto quanto ouvir isso da Flávia logo depois dela aparecer na mentoria em grupo, e quem é aluno aqui antigo lembra desse momento, com o filhinho dela. O filhinho dela, inclusive, com o braço quebrado, com um chapéuzinho de formatura, e ela abraçada com o filho falando o seguinte: olha, se fosse alguns anos atrás, eu não poderia ter participado da formatura do meu filho, porque eu ficava todos os dias até tarde no banco. Então, eu estou abrindo aqui, não é para mandar nenhuma pergunta, não é para mandar nenhuma dúvida, é só para te agradecer aqui, Matheus, por eu poder estar presente hoje na formatura do meu filho. Ponto. Acabou comigo. Falei, pô, Flávio, você quer me derrubar aqui no meio da mentoria? Você quer acabar com a mentoria? Onde que eu quero chegar? Não é de um dia para o outro. Não é um milagre de enriquecer rápido. Não é aquela pílula mágica do tigrinho que você vai jogar e vai enriquecer. Por não ser uma pílula mágica, você precisa ter algo para que vale a pena. Para poder valer a pena, você trabalhar duro e continuar investindo. Para poder valer a pena, você ver o seu patrimônio crescendo aos poucos e uma renda passiva aumentando. Você começar recebendo 50, depois receber 100, depois receber 500, depois receber 1.000, para um dia receber 4.000. Não vai ser de um dia para a noite. Então, o que vai fazer com que você consiga seguir esse plano ao longo do tempo é ter uma finalidade extremamente clara. Qual é o seu fim? O da Flávia era ficar mais tempo com os filhos. O seu pode ser pagar uma escola melhor para o seu filho, pode ser aproveitar melhor com a sua esposa, pode ser curtir mais o tempo com o seu marido. Eu nunca falava disso aqui antes. Eu era extremamente pragmático, só mostrava planilha, gráfico, estudo, e não citava nada de final, não compartilhava, inclusive, qual era o meu fim. Mas eu cansei. Eu estou de saco cheio. Cansei de você abrir a internet, ter um monte de gente te vendendo medo, te empurrando que tudo tá ruim e só vai piorar. E quando não tá te vendendo medo, tá te vendendo ganância. Que você tem que ter um Porsche, que você tem que arrumar um jeito de ficar milionário para ter um iate e estar em Abu Dhabi com um cordão de ouro e um relógio caro no pulso. Eu tô cansado disso. Por quê? Porque essa daqui
é a casa dos meus pais. Isso daqui foi onde eu cresci. Vila São Benedito, em Coatis, foi onde meus pais me ensinaram o que tem valor de verdade. Foi aqui que eu passei toda a minha infância, foi aqui que eu passei toda a minha adolescência. E há 4 anos atrás, esse daqui foi o presente que eu dei para minha mãe de Dia das Mães. Presta atenção no que eu vou falar. Eu posso comprar o que for. Se eu comprasse um jato, se eu comprasse um carro de ouro, se eu comprasse um iate, absolutamente nada disso me daria 1% da felicidade que eu senti nesse dia aqui. Nada. Porque foi naquela casa que eu mostrei que eu vi meus pais trabalharem todos os dias da vida dele. Eu não consigo lembrar de uma cena dos meus pais que não fosse trabalhando. Minha mãe como cuidadora de pessoas com necessidades especiais, ela é auxiliar de enfermagem, e meu pai como vendedor. E hoje eles podem estar em um bairro seguro, com o melhor plano de saúde, e minha mãe, que ironicamente passou a vida cuidando de outras pessoas, finalmente, depois de 60 anos, ela pode começar a cuidar de si mesma. Isso não tem preço. Esse é o lado que eu quero ter as pessoas junto comigo. Não é para te pôr medo, falar que tudo vai acabar e que você precisa se proteger do apocalipse. E não é para te falar que você vai ter um Porsche na garagem com um iate voando de primeira classe para Abu Dhabi. Mas que você vai poder ter segurança e prover conforto tanto para você quanto para as pessoas que você ama. Porque no final, é a única coisa que faz isso daqui valer a pena. Tá claro? Meus queridos, me desculpem de ter me aprofundado aqui de uma maneira mais pessoal. Eu nunca faço isso. Se você abrir meu Instagram, não tem story mostrando minha família, não tem... Eu compartilho muito pouco isso. Inclusive, eu compartilho muito pouco tudo, que eu uso muito pouco redes sociais, tirando as aulas aqui do YouTube. Mas eu, de fato, cansei. Cansei das pessoas estarem desse lado e eu quero ter o outro lado aqui. E esse é o lado que eu quero construir junto com vocês. Beleza, existe um cenário aqui, existe um cenário porque o mundo não é um conto de fadas, pode ter um cenário ex-gerente, pode ter um cenário de quem aqui não coloca em prática, mas existe essa jossa de cenário aqui. Existe um cenário que é mundano, que todo mundo pode colocar em prática e que não depende de nenhum fator misterioso. Só depende de você trabalhar duro, de maneira honesta, investir em bons ativos de maneira diversificada e manter esses ativos ao longo do tempo. E se esse for o seu objetivo, seja muito bem-vindo aqui ao Investidor de Verdade, que com muito prazer eu vou ser o seu professor e continuar aqui até o final dessa jornada. Fechado? Muito obrigado pela aula de hoje. Agora vamos para os recados finais para a gente fechar. Meus queridos, vamos que vamos? Que bom que vocês se identificaram. Às vezes eu fico um pouco com meio de falo ou não falo, porque eu sou mais técnico, sou mais pragmático, mas que bom que quando eu falo isso daqui, vocês se identificam, e é esse o lado que a gente está criando aqui junto. É isso. Eu fico lisonjeado de verdade, tá? Porque se vocês estão aqui, significa que vocês são pessoas muito parecidas comigo, para aguentar depois de mais de 3 horas aqui de conteúdo, então significa que vocês se identificam com os mesmos valores, então é um prazer ter você aqui desse lado da internet. Fechado? Muito obrigado, só que não acabou. Por quê? Por que não acabou? Deixa eu dar uma respirada aqui, que quando eu mostro aquela casa ali me dá uma quebrada. Tô com a saudade da minha mãe, inclusive. Visitei ela agora há pouco tempo. A gente foi lá visitar ela tá direto aqui também, vai ver aquela foto ali, deu até uma saudade dos meus pais. Tava falando com meu pai hoje. Minha mãe, inclusive, tava pescando com meu pai hoje, foram lá no sítio, pescaram. Minha mãe gosta de pescar, que é uma beleza. Então, sempre quando eu mostro eles, é muito maneiro, é muito bacana e que bom que vocês compartilham disso comigo. Mas vamos lá. Por quê? Dando uma respirada, a gente não acabou e eu tenho um recado final ainda. Como eu disse, a gente chegou nesta camada aqui. Chegamos na camada do conforto. Mas ela ainda não é suficiente. Nós temos mais um passo. Esse último passo é composto pelo seguinte. Teve um cara chamado Harry Markowitz,
que eu não vou me atrever a escrever Markowitz, então vai estar abreviado sobre o nome dele, que ele chegou ao que é chamado de teoria moderna de portfólio. É o jeito mais eficiente do mundo. Eu estava agora em Eindhoven, no simpósio de investimento, foi agora no meio do último ano, foi no meio de 2024. Eu fui lá apresentar, enfim, parte da metodologia, apresentar para pessoas de outras regiões, falar sobre investimentos na América do Sul. E basicamente todas as palestras que falavam de carteira citavam isso daqui. Por quê? Porque lá em um simpósio de investimento, concentrando conhecimentos na fronteira, né, no que a gente chama de fronteira do conhecimento sobre investimentos no mundo inteiro, é um consenso que essa maneira, que é chamada de alocação de ativos, é a forma de investir que gera mais resultado com mais segurança. Que basicamente é você montar uma carteira de investimentos. Uma pizza com diversos ativos que individualmente são bons por si só que além disso, quando um estiver caindo, outro vai estar se valorizando exatamente no mesmo período de tempo. Qual é a notícia boa? Que é exatamente isso daqui, sem tirar nem pôr, que nós vamos montar amanhã. Amanhã, ao vivo, 20 horas, nós vamos construir juntos a melhor carteira de investimentos. Ao vivo, na prática, nós vamos sair daqui com 6 melhores investimentos e como utilizar absolutamente cada um deles. Também amanhã eu vou falar tudo sobre o programa completo IDV, que nada mais é do que o nosso programa pago, que conta com mais de 30 mil alunos e envolve uma carambada de coisa que eu vou te explicar amanhã, desde a nossa plataforma própria até o aplicativo, o ranking dos melhores investimentos, enfim, vou explicar tudo, falar o preço, as garantias, as condições. Primeiro nós vamos montar a carteira e depois, para quem tiver interesse, nós vamos explicar tudo sobre o programa completo IDV, tintim por tintim, ainda na aula de amanhã, para na segunda-feira a gente abrir a nossa 29ª turma e aumentar os mais de 30 mil investidores de verdade. Claríssimo. 2 recados para eu falar a senha e a gente fechar com chave de ouro. Por quê? Porque a gente agora tem alguns encontros marcados, né? Amanhã, essa daqui é a melhor aula da jornada. Para mim, eu nunca disse isso antes, tá? Eu não falei da primeira, hoje é a mais prática, tá? Eu não vou mentir que hoje é a mais prática de todas. É a planilha, é direto ao ponto, prática, ferramenta. Eu vou te entregar essa planilha agora. Depois da aula eu vou te falar assim, agora eu já vou te entregar a planilha. Mas a de amanhã é a melhor de todas. Para mim é disparada a melhor. Por quê? Porque a carteira é o mais importante. Não adianta nada você escolher os investimentos se você não compõe e monta isso como carteira. E amanhã é exatamente isso que a gente vai fazer para você aprender quais são os melhores investimentos, tanto em real quanto em dólar. Isso no dia 13, que é amanhã, ao vivo às 20 horas. Lá no dia 17, como eu citei, que é segunda-feira, a gente tem a abertura da 29ª turma, como eu acabei de citar. Só que eu resolvi fazer um a mais, fazer um extra. Por quê? Porque eu sou o inimigo aqui do fim da jornada. Eu não quero me despedir de vocês tão cedo. Então eu resolvi fazer uma aula a mais. No dia 16/3, não vai ser uma aula, tá? Mas eu vou fazer, em pleno domingo, ao vivo às 20 horas também, uma correção. Mateus, correção do quê? Você não deu uma prova, não me deu nada? É o seguinte, eu estava pensando junto com a equipe, como a gente poderia fazer as pessoas que estavam aqui presentes assistindo a aula aprenderem ainda mais? Como a gente poderia dar uma motivação para vocês para anotarem tudo, para gravarem, para lembrarem, para estudarem no dia seguinte o que viram, para colocar em prática? E a gente teve uma ideia. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um quiz, que é um questionário, né? Quiz é um nome bonito para questionário. A gente vai fazer um questionário que tem 10 perguntas. Essas 10 perguntas com esse questionário a gente vai enviar na sexta-feira à noite, beleza? Sexta-feira, no final do dia, a gente vai mandar esse questionário. Você vai ter de sexta a domingo às 20 horas
para responder esse questionário de 10 perguntas. São extremamente fáceis e são perguntas da jornada, para você reforçar o seu conhecimento. E aonde que entra a motivação aí, Matheus? Entra que aqui no domingo eu vou fazer a correção desse questionário e vou sortear R$4.000 para quem tiver acertado pelo menos 7 de 10 questões e estiver ao vivo no domingo. Então é simples. Domingo às 20 horas, você tem uma recapitulação de tudo que a gente viu da jornada. Vou passar por... As perguntas são em relação a todas as aulas. Então você vai refrescar sua memória e, de lambuja, ainda tem a chance de sair com R$4.000 no bolso, caso você queira, para entrar no programa completo IDV ou para usar da maneira como você bem entender. Fechado? Combinado? 3 encontros. Próximo amanhã, montando a melhor carteira de investimentos. Depois, domingo, 20 horas, sorteio e correção do quiz. E segunda-feira, às 8 da manhã, a gente abre a próxima turma. Aqui, meus amigos, é muito simples e direto. Se você assistiu a aula 1 e a aula 2, não faz o menor sentido em nenhum cenário de você não assistir a de amanhã. É simples. Você assistiu uma aula 1 que tinha 2 horas, que é gigantesca, que é toda a base. Você assistiu a aula 2 que é complexa, que tem Excel, que você seleciona as ações. Você fazer tudo isso e morrer na praia, não assistir a aula de amanhã, aí eu desisto. Aí é uma loucura, para mim eu não consigo nem compreender. Perfeito? Então, obviamente, espero você amanhã ao vivo às 20 horas. Para a gente finalizar, senha da planilha. Qual vai ser a senha da planilha que a gente vai enviar agora, logo na sequência? Me falem uma senha aí, por favor. Manda uma senha, por favor. A Célia mandou, abertura da turma 29, tem limite de vaga? Não, Célia, não tem limite de vaga. O pessoal costuma falar isso, né? As vagas vão esgotar, entre logo. Aqui não tem essa conversinha, não. Aqui eu vou explicar amanhã para você como funciona, mas não tem limite, não. Tem limite para os bônus. Alguém mandou senha Davi, muito bom, muito bom. Tem limite para os bônus, que eu vou explicar, mas para a turma em si não tem limite, não. Amanhã eu vou explicar tudo com detalhes. Senha da planilha. Senha. Davi. Tá? Vamos entregar logo agora na sequência da aula. Fechado? Tudo minúsculo. Para a gente fechar com chave de ouro, hoje tem uma coisa especial. Logo que terminar, agora que eu vou finalizar aqui com vocês, vai ter uma cena pós-crédito. É isso aí, a gente preparou um trailer para mostrar para vocês sobre um pouco de tudo aquilo que eu disse ontem. É um trailer que a gente preparou antes da jornada, para anúncio da jornada, e ele vai servir entrando aqui no meio da jornada como um contexto de absolutamente tudo que a gente falou ontem. Então, se você ficar aí até o final, você vai pegar essas cenas pós-créditos. Para fechar com chave de ouro, meus amigos, primeiro, mais uma vez, parabéns por ter ficado até no final. Hoje eu prometi que ia ser mais express e foi, hein? 1h36. Eu acho que foi o meu recorde da aula mais rápida da jornada, porque eu me segurei para ser mais direto aqui e a gente não se estender como foi longa de ontem. Parabéns por você ter ficado até o final. Eu espero que, primeiro, a parte técnica da aula, o que a gente viu no Excel, tenha, mais do que te mostrado um passo a passo, te dado essa sensação de poder. No sentido de que você pode, com uma ferramenta simples, fazer isso por conta própria e assim conseguir ter mais segurança e conforto. E junto com isso, espero que a pequena parte que eu compartilhei aqui da minha história, que eu não gosto de ficar contando história triste e nem me estendendo, mas eu espero que a pequena parte que eu tenha compartilhado com vocês sirva de alguma forma para, a partir desse conhecimento técnico, você direcionar ele com o objetivo daquilo que realmente importa, de ter mais segurança e conforto para você e para as pessoas que você ama, porque no final é isso que é o que vale a pena. Muito obrigado de verdade pela sua presença hoje. Fica com Deus e te espero amanhã, ao vivo às 20 horas. Fica com o trailer aí e eu espero que você goste. Estamos juntos, meus queridos. Vejo você amanhã, 20 horas, ao vivo, para encerrar a jornada com chave de ouro. Valeu, tamo junto, fui! Você sabe qual o esporte mais popular do mundo? É a corrida.
é exatamente desse tipo de corrida que eu tô falando. E sim a corrida ao dinheiro. Todos os dias, milhões de pessoas saem de casa para correr atrás de ganhar dinheiro e aumentar o seu patrimônio. Não olhando o dinheiro como o único sentido da vida, e sim como uma ferramenta capaz de gerar muita segurança e conforto para você e para sua família. Afinal, desde que o mundo é mundo, a riqueza é um fator que influencia e muito na nossa felicidade. Que a maioria das pessoas não compreende como de fato se cria riqueza. E por se tratar de uma corrida, para sabermos como ganhar, precisamos olhar para a linha de chegada. E ao fazer isso, percebemos que todas as pessoas que enriqueceram de maneira honesta fizeram isso através de 2 mecanismos. O primeiro deles é o trabalho. Se dedicaram àquela função que exercem na sociedade, a função a qual você é remunerado por isso. Mas somente o trabalho não é o suficiente. Caso fosse, não teríamos vários exemplos de pessoas que trabalharam a vida inteira com bons salários e ao longo de décadas não conseguiram construir nada. E continuaram vivendo sem segurança e conforto. E é aí que entra o segundo fator: fazer o dinheiro trabalhar para você. No sistema financeiro atual, que chegamos após milênios de desenvolvimento, existe algo chamado remuneração do capital, que funciona de maneira extremamente simples, seguindo o conceito de plantio e colheita. Assim como ao plantar uma semente, colhemos o fruto após um tempo de crescimento, ao investir o dinheiro, que é resultado do nosso trabalho, esse dinheiro cresce e gera cada vez mais frutos ao longo do tempo. O ponto é que antigamente só existia uma forma de fazer isso, através dos grandes bancos. Essas instituições financeiras, funcionando como um oligopólio, tinham um objetivo simples: oferecer os investimentos que geravam mais retorno para elas. Uma enxurrada de produtos com altíssimas taxas e péssimo retorno, que não eram questionados por não haver outra opção para quem quisesse participar da corrida. Mas isso mudou. Com a democratização das informações e dos meios de investimentos, hoje absolutamente qualquer pessoa pode, em poucas horas, criar conta em uma corretora e ter acesso aos investimentos ao redor de todo o mundo, completamente de graça. Isso fez com que o número de investidores na Bolsa Brasileira multiplicasse por 10 nos últimos 6 anos. Em países como os Estados Unidos, mais de 50% da população já investe por conta própria. São professores, enfermeiros, vendedores, todos construindo sua própria segurança e conforto financeiro sem precisar pagar taxas absurdas para isso. Porém, sem o auxílio desses bancos, para percorrer essa corrida, você precisa saber exatamente qual o trajeto. E é por isso que nos últimos anos eu passei pelas melhores universidades do mundo quando se trata de investimentos. Me debrucei sobre os melhores livros, sobre os principais artigos, para no final confirmar o que eu já sabia desde o início. Investir pode e deve ser simples, sem promessa milagrosa, sem ficar milionário do dia para a noite, sem fórmula mágica. Mas sim usando as maiores referências do mundo sobre investimentos para, baseado em evidência, potencializar o seu trabalho duro e fazer o seu dinheiro trabalhar de verdade para você. Se esse é o seu objetivo, criar riqueza e construir segurança financeira para você e para sua família através do trabalho mais investimentos, seja muito bem-vindo à Jornada Investidor de Verdade.